Tiago, ainda vale a pena investir em criptomoedas? Ainda vou a tempo. Qual é que eu devo comprar? Qual é que vai subir mais? Será a Bitcoin? É a moeda do Trump? Mas como é que se compra? Que riscos é que há? O que é que são criptomoedas? Estas são as perguntas que mais me fazem e hoje vou falar do documento da XTB que recebemos aqui no nosso e-mail e que te falei no vídeo dos investimentos do mês e que vocês me pediram nos comentários para fazer vídeo sobre este PDF. E pessoalmente eu acho super importante porque, em primeiro lugar, deu trabalho a fazer, segundo, está bem feito e acho que seria uma pena desperdiçar-se bom conteúdo de literacia financeira que temos em português. Agora eu vou já deixar aqui um aviso. Eu não recomendo nada. Portanto, não vais sair deste vídeo a saber que vais comprar a criptomoeda da Porquinha Peppa e vais ficar milionário. Nem sei se há alguma com esse nome, mas com tantas que para aí andam, não me admirava nada. Agora, uma vez que não é esse o propósito deste vídeo, uma coisa que eu te posso dizer é que vais aprender a diferença entre blockchain e token. E tu, o que é, Tiago, em português, se faz favor? Exato, vou-te explicar isto de forma simples, porque tu já sabes que aqui no canal eu falo sempre para o Tiago de 18 anos que não percebia nada disto, muito menos de criptomoedas que estavam a ser inventadas quando eu celebrei os meus 18 anos. Portanto, se tu não sabes nada disto, vieste ao vídeo certo. E aliás, eu perguntava-te, tu sabes mesmo o que é que são criptomoedas? Entendes a diferença entre token e blockchain? Já investes em criptomoedas? Em quais? Qual é que é a tua favorita? Ou se calhar até percebes do tema, mas optaste por não investir. Porquê? Diz-me lá isso tudo nos comentários e enquanto escreves, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não tem comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu deposito e invisto cerca de 1000 euros todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e alguns ETFs. E por isso, como eu só invisto 1000 euros e o limite são 100 mil, para o meu cenário é mesmo comissões zero. E agora sim, maltinha, sem mais demoras, roda a Crypto Intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E portanto, aqui temos o tal PDF, eu não sei se tu recebeste no teu e-mail, se não tiveres recebido, o que deves fazer é ir ao primeiro link que está na descrição, colocas lá o teu nome, o teu e-mail e vais passar a receber estes documentos da XTB sempre que forem lançados. Se tu não conseguires este aqui, então mais em baixo vais ter lá outro link para conseguires aceder ao PDF diretamente. Mas para não perderes os próximos que vão ser lançados, então registra-te lá porque é gratuito. Carregamos aqui em descarregar o e-book e aqui temos Cripto para iniciantes, o que saber para 2025 e atrevo-me a dizer e daí para a frente. Portanto, aqui tem um disclaimer, vários avisos, a dizer que isto aqui não são recomendações. Temos depois aqui o índice e passando então para a introdução. Eu não vou estar aqui a ler tudo, já sabes que nestas análises eu faço sempre apenas um comentário, porque se eu estiver a ler o vídeo vai ficar muito longo, apesar de eu já ter lido isto, por acaso até li 2 vezes este aqui, e vou fazer apenas os meus comentários que tomei aqui notas. Agora, se tu me disseres, Tiago, mas eu preferia mesmo que tu lesses tudo e que fizesse o teu comentário por cima. Excelente, posso fazer isso, assumimos que vai demorar um bocadinho mais tempo, mas se achares que é benéfico para ti, então diz-me nos comentários e eu passo a fazer assim, dessa forma, daqui para a frente. Combinado? Boa, então diz-me isso. Portanto, só lendo aqui a primeira frase, diz que nos últimos anos a indústria da blockchain tornou-se parte da revolução financeira, depois aqui as criptomoedas foram um dos principais temas de investimento do ano passado, que no início de 2025 o domínio da Bitcoin atingiu mais de 60% no mercado das criptomoedas e com o mercado das criptomoedas a evoluir, surgem novas oportunidades. Lido aqui a primeira frase de cada um destes parágrafos. O que é que eu comentaria aqui? Por acaso não está aqui, mas vamos tentar dar outra perspectiva. É sempre isso que o que vai fazer é aprofundar mais estes temas e não ser só repetir o que já aqui está. Gosto sempre de enriquecer e dar outra perspectiva. Portanto, 3 ideias para tu ponderares. Uma é que há quem acredite que as instituições financeiras veem mesmo potencial nas criptomoedas e por isso agora investem nelas. Quando eu digo instituições financeiras, falo tipo da BlackRock, que é a maior gestora do mundo, tem cerca de 10 ou 11 trilhões de dólares sob gestão, dinheiro que os clientes puseram lá, portanto não é necessariamente dinheiro deles, o que nos leva ao segundo ponto, que é uma teoria que diz que estas instituições não acreditam propriamente no potencial das criptomoedas, mas como os seus clientes têm lá o seu dinheiro e eles dizem que sim, que acreditam e que querem estar expostos a esse ativo, então os fundos de investimento têm de ter exposição e têm de ter isso no seu portfólio para satisfazer as necessidades dos clientes, porque senão eles tiram de lá o dinheiro e vão meter noutra instituição qualquer. Uma terceira ideia acha que as instituições não
acham graça nenhuma a isto das criptomoedas, não acreditam no potencial delas, mas acreditam muito no potencial das comissões que os clientes pagam ao terem lá os seus ativos. Ou seja, imagina a BlackRock lança um ETF de Bitcoin, os clientes compram esse ETF da BlackRock para terem exposição à Bitcoin e estão ali a pagar comissões. E então, esta terceira teoria diz que o que eles querem saber é dólares. Qual será a verdadeira razão? Eu não sei. Se tu souberes, diz-me nos comentários. O que sabemos é que há quem só invista pela especulação do preço, portanto, agora estamos a falar do lado do cliente, clientes que não percebem o que é Bitcoin, não sei se acreditam ou não, o que querem é ganhar dinheiro fácil. E como acham que este é um caminho, tentam. Como já sabemos, muitas criptomoedas, as chamadas altcoins, têm perdido dinheiro, são apenas sei lá o quê. Então é preciso ter mesmo muito cuidado com isto. Agora também há outra perspectiva, que é de quem acredita que as criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, são uma boa forma de guardar valor. Ou seja, eu vou comprar Bitcoin, não é para usar aquilo para nada, nem é para ir ao supermercado, nem é para esperar que suba, é para ter lá guardado durante vários anos, porque acredito que é uma boa forma, como se estivesse a investir em ouro. Portanto, uma forma de reserva de valor para o longo prazo. Desculpa lá a minha voz, já percebes que eu estou apagado, não é? E muitas dessas pessoas valorizam a questão da descentralização, já vamos falar disso daqui a pouco, mas que basicamente significa que nenhum governo controla as criptomoedas e que possa imprimir mais moedas e que, por consequência, a façam perder valor, que é o grande problema que eu te falei naquele vídeo sobre inflação e que se ainda não sabes o que é inflação, então recomendo-te mesmo que vejas este vídeo que aparece agora aqui no ecrã. E por falar em valor, passamos aqui à página seguinte e vemos aqui o valor ou a tendência da evolução do valor, que geralmente é para cima do que estamos aqui a ver. Agora, é muito volátil, como estás aqui a reparar. Por exemplo, quem compra aqui em 2022 consegue um preço inferior a quem comprou em 2017. Portanto, a pessoa esperou 5 anos e tem menos dinheiro do que tinha antes. Isso é ouch. Claro, em 2021 também teve aqui uma grande subida e podia ter vendido se quisesse. Ou então esperava mais um bocadinho e depois em 2025 era esta loucura, que entretanto também já desceu outra vez. Então isto é mesmo muito volátil. Tens aqui o top das criptomoedas por capitalização do mercado. Lá está, isto aqui pode variar, porque estão sempre umas a subir, outras a descer. Ui, os meus dedos foram ao contrário. Mas aqui no top 10 não costuma haver assim grandes variações. Pelo menos Bitcoin está sempre em primeiro lugar, Ethereum também sempre em segundo lugar, desde que me lembro. E reparas aqui em baixo que em 2024 já foram colocados 3,9 bilhões de dólares no mercado geral das criptomoedas. E uma curiosidade é que há várias pessoas que se esquecem da password e depois essas cripto ficam simplesmente aqui perdidas, o que ajuda este bolo a aumentar, mas certamente não é o único fator. Aliás, eu já te falei dos riscos de investires por ti próprio em criptomoedas naquele vídeo sobre ETF de Bitcoin, em que mostrei passo a passo como é que se compra, quais são os custos, quais são as vantagens, as desvantagens, tudo. Por isso, passa por lá se quiseres saber mais. Agora, vemos aqui em baixo que temos o CoinMarketCap, que é um site que tem imensa informação sobre criptomoedas para quem gostar deste tema. Agora, o que é que são criptomoedas? Excelente questão. Resumindo aqui estes dois parágrafos, portanto, são ativos digitais, portanto, não são físicos, não dá para ter Bitcoin na tua carteira, não dão para falsificar, está tudo registradinho na blockchain, já lá vamos a seguir, que é a próxima pergunta, e acaba também por ser mais seguro, porque para haver um ataque bem sucedido tem que atingir mais de metade da rede ou das máquinas que estão na rede. Não basta atacar um, porque o sistema é redundante, visto que as máquinas estão ligadas entre si. E para explicar esta ideia um bocadinho melhor, vamos falar aqui então da blockchain. O que é isto? Por isso, pegando aqui na primeira fase, é um sistema de registro de informação onde todas as transações são catalogadas num livro virtual conhecido como blockchain ou cadeia de blocos. Portanto, imaginas essa rede e no caso tu pegares numa das máquinas e pimba, manda lá para o chão e parte-la toda, não faz mal porque a outra lá ao lado, não é ao lado, pode estar no Vietnã, pode estar no Brasil, pode estar na China, nos Estados Unidos, tem as mesmas informações. E é por isso que se diz que é descentralizado, isso traz alguma segurança, mas traz um problema que é ser mais lento e também mais caro. E aqui faço o paralelismo direto com a Visa ou com a Mastercard, não é? Que temos nos nossos cartões de débito ou crédito, em que nós vamos para pagar, não é? Vamos em uma loja, passamos o cartão, pomos o código de pagamento e já está. É quase instantâneo. Aquilo demora pouquíssimos milissegundos ou segundos, se quiseres. Isso é uma grande vantagem, tanto da Visa como da Mastercard, que é super rápido e é relativamente seguro. Agora, se houver um ataque geral à Visa ou à Mastercard, tu deixas de poder fazer esses pagamentos. No caso da Bitcoin, não te basta atacar uma máquina ou 1000. Tens que atacar metade delas para conseguires controlar a rede. E isso dá imenso trabalho. Portanto, não é fácil atacar assim a rede Bitcoin. Mas como te disse, lá está, é muitíssimo mais lenta. Faz uma transação por Bitcoin e não te chega logo instantaneamente. Portanto, não é Bitcoin uma boa alternativa para nós termos o nosso dinheiro do dia a dia. Porque vamos pagar um café, fazemos o pagamento e temos que esperar não sei quantos minutos ou horas, dependendo de como está a rede. Para uma transferência bancária, que normalmente temos que esperar 24 ou 48 horas, ok, se calhar aí pode ser interessante, dependendo, lá está,
das comissões da própria rede. Agora, uma desvantagem grande é que é irreversível. Portanto, enganei-me no número porque ele é tão comprido. Azar. É o chamado já fostes. E isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque não há um número para que eu possa ligar e dizer: enganei-me no número, podes cancelar. Não podes. Perdeu-se o dinheiro para sempre. Então isso dá-me ducho. Mas lá está. Convido depois, se quiseres, a ler aqui estes parágrafos. Estão muito bem escritos a explicar um bocadinho melhor como é que funciona isto. A blockchain, queria apenas dar-te aqui uma ideia. Agora, qual é que é a situação atual do mercado de criptomoedas? E aqui fala de imensos critérios. Vou deixar isto também para leres como trabalho de casa, porque sim, é verdade, a taxa de juros afeta, o sentimento afeta. Agora, uma teoria que eu ouvi e que fui aprofundar é a relação entre o Nasdaq e a Bitcoin. E o que é o Nasdaq, Tiago? É a lista das maiores empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Normalmente é um índice um bocadinho mais arriscado que o SP500, portanto, quando o SP500 costuma subir, o Nasdaq sobe um bocado mais. Quando o SP500 desce, o Nasdaq costuma descer mais. Portanto, é mais volátil, mais arriscado, pode ter mais potencial, mas também tem mais risco normalmente. E o que é que nós vemos com a Bitcoin? E cá está, isto foi o ChatGPT, portanto, se houver aqui algum bug, avisem-me para eu lhe dizer, porque eu perguntei-lhe 2 vezes se estava certo, porque eu detectei um erro com o meu olho. Ele disse: pois é, tens razão. Então vai lá ver isso melhor. Então o que é que nós reparamos aqui? Vamos começar em 2016, porque eu pedi-lhe dos últimos 10 anos. E vemos, o Nasdaq subiu 6%, portanto, só para teres noção, o Nasdaq é onde está a Tesla, a Apple, a Microsoft, a Nvidia, o Facebook, a Google. Essas empresas tecnológicas estão todas aqui no Nasdaq 100, são as 100 maiores empresas tecnológicas. Portanto, em 2016 o Nasdaq subiu cerca de 5%, ou 6%, a Bitcoin subiu 125%, portanto, muito mais. Em 2017 o Nasdaq subiu 31,5%, Bitcoin 1300%. Nossa! No ano seguinte, 2018, o Nasdaq desceu 1%, a Bitcoin também desceu, mas muito mais, 73%. Depois, em 2019, subiu 38% o Nasdaq, Bitcoin subiu 87%. Depois, em 2020, Nasdaq subiu 48%, Bitcoin 303%. 2021 subiu o Nasdaq 26%, Bitcoin subiu mais, 59%. Em 2022 o Nasdaq desceu 33%. Nossa, isto será verdade? Por acaso tenho que verificar, mas sei que desceu. E a Bitcoin desceu 56%, portanto desceu mais do que o Nasdaq. Mas em 2023 o Nasdaq recuperou 53%, a Bitcoin 155%, mais do que duplicou. 2024, que foi o ano passado, Nasdaq subiu 25%. Mas espera aí, no 23 subiu 50%. Será que está mesmo verdade? Nossa, isso é imenso. Mas pronto, continuando. A Bitcoin subiu 68%, portanto subiu mais que o Nasdaq. Este ano, ou à data de gravação, ou à data do screenshot, assim é que é, Nasdaq estava a descer 4%. Este ano, Bitcoin 7%. Então o que é que nós podemos concluir daqui? É coincidência? Eu não sei. Claro que não é garantido que funcione. Agora, uma pessoa olhando assim à primeira vista pode pensar: bem, se eu tenho exposição ao Nasdaq e eu quiser potenciar um bocadinho mais os meus lucros, posso ter alguma exposição ao Bitcoin e vai-me amplificar o resultado. Portanto, se o Nasdaq subir, em princípio, a minha exposição em Bitcoin subirá mais, de acordo com esta tabela, que não é garantida para o futuro, atenção. Mas se eu achar que o Nasdaq vai descer, então não sei se é bom manter Bitcoin, porque ela há de descer mais ainda. Mais uma vez, não é garantido. E perguntava-te a ti, o que é que tu achas disto? Foi coincidência ou há de facto uma relação entre o apetite pelo risco dos investidores para empresas tecnológicas e para um ativo digital tecnológico que é a Bitcoin? Não sei, já me dirás nos comentários. Depois vemos aqui que falam de ETFs e sem dúvida nenhuma trouxeram muitas vantagens, a facilidade com que se compra, com que se vende, com que se declara no IRS. Mesmo a forma de guardar Bitcoin tem muito mais conveniência assim com ETFs, apesar de ter as tais desvantagens que eu te falei naquele vídeo de Bitcoin ETF, o que pode ter ajudado na valorização e na subida do valor da Bitcoin no ano passado. Bem como o halving, aqui está, que reduz para metade a recompensa de cada bloco extraído. Não quero complicar neste vídeo, já falei disto no passado em mais detalhes, nomeadamente no tal vídeo em que eu comprei Bitcoin antes do halving, nesse tal do ETF, porque historicamente a Bitcoin tem subido depois de cada halving. E em 2024 não foi exceção. E como estás aqui a ver, neste momento no plano de investimento, está com uma valorização de 34% desde que eu comprei à tua frente nesse vídeo. Depois fala aqui do Trump, que é mais liberal na parte económica e, portanto, isso pode fazer crescer as empresas e os resultados e as ações. Apesar de que ele agora está com esta estratégia de lançar o pânico com as tarifas. Não sabemos se é para tentar reduzir a dívida americana ou renegociá-la com uma taxa de juros mais baixa, assim é que é. Eu não sei, é simplesmente ideias e teorias que vou ouvindo por aí, porque daquilo que tenho lido, as tarifas não trazem grandes benefícios para ninguém no mundo. Parece que todos os países perdem com isso, mas enfim, ele lá traz razões dele, eu não sei. Depois aqui na XTB, formas de investir em criptomoedas. Fala aqui em CFDs.
eu já te falei disso. Apelidei CFD como corre fora daqui. É um instrumento que tem muito risco, portanto nem sequer vou falar dele aqui, vou passar para a frente para ver outros instrumentos e tem aqui uma tabela espetacular a distinguir o que é um ETF, um ETC ou um ETN, dependendo daquilo que eles fazem e do risco que têm. Este sim, vou ler aqui contigo, porque basicamente o ETF supostamente tem mesmo criptomoedas, portanto quando eu compro um ETF de Bitcoin, o gestor do fundo vai pegar nesse meu dinheiro e comprar Bitcoin com esse dinheiro que eu lhe entreguei. Portanto, existem de facto criptomoedas reais compradas fisicamente, quer dizer, não física porque não cabe no bolso, mas tu percebeste, eles vão lá mesmo comprar, não é só especular. Ao contrário, por exemplo, aqui do ETN, que a única coisa que interessa é a variação do valor. E isso traz um risco maior, porque se houver algum problema com essa instituição a quem tu deste o teu dinheiro para tentares lucrar com a variação do valor da Bitcoin ou de outra criptomoeda qualquer, eles podem perder tudo. Enquanto que noutra instituição tenha mesmo um ETF real de Bitcoin, então no caso de haver algum problema com eles, pelo menos as criptomoedas que eles compraram estão lá. Porque uma coisa foi o dinheiro que eles perderam, a instituição deles foi à falência. Outra coisa é os ativos que eles compraram com o teu dinheiro, supostamente guardaram, e esses ativos estão em algum sítio. Mas obviamente tem riscos, porque a Bitcoin pode descer e pode também haver algum problema com essa instituição, mas lá está, como tem a criptomoeda física, o risco é menor. O ETC está um bocado aqui no meio termo, portanto, normalmente é apoiado fisicamente por cripto real. Portanto, o ETN nunca é, o ETF é sempre, o ETC está aqui no meio. E depois aqui dão um exemplo de vários ETFs que a XTB tem, ou ETCs ou ETNs, com exposição a diferentes criptomoedas, para depois ver qual é que faz mais sentido para ti. Por menor importante, a XTB não tem criptomoedas, é uma pergunta que me fazem muito nos comentários, fica já aqui esclarecido, tem apenas derivados. Portanto, se queres investir mesmo em criptomoedas, terá de ser através de um ETF real, no caso da XTB. Portanto, quando vens aqui e escreves Bitcoin, o que vais reparar é que tens Bitcoin CFD. Portanto, Bitcoin corre fora daqui e, portanto, é isto que tu queres. Por curiosidade, está aqui o VT0P, que é um ETF que tem as principais criptomoedas. Eles falam aqui da composição dele. Portanto, tem Bitcoin 35%. Espera aí, é mesmo ETF, certo? Não, é um ETN. Pronto, verifica isso sempre. Antes, então tem Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Tron, Avalanche, com exposição por ordem decrescente. Portanto, aquele que tem mais exposição e mais peso é aquele que está depois em cima. Outra ideia, ações com exposição a criptos. Aqui há várias ideias, ou várias opções. Por exemplo, uma falada é a Coinbase, que é uma corretora, se quiseres, de criptomoedas. O nome técnico é uma exchange, em que nós podemos negociar criptomoedas lá. Portanto, se eu quiser comprar Bitcoin, de facto, na Coinbase, é mesmo uma Bitcoin. E posso mandar da rede de um sítio para o outro. Quando é CFD, tu não podes, porque não é Bitcoin, é apenas um derivado. Além de ter mais risco, não é a criptomoeda mesmo. Mas então, a Coinbase ganha dinheiro como? Bem, com as comissões que as pessoas pagam quando compram ou vendem Krypton. Krypton! Olha que boa ideia! Criptomoedas Bitcoin, por exemplo. O que é que nós reparamos? É que no mercado em que a Bitcoin está a subir, as pessoas sentem mais apetite para comprar e, portanto, há mais transações e a Coinbase ganha mais dinheiro. Quando a Bitcoin começa a descer, as pessoas já não querem comprar Bitcoin, então a Coinbase faz menos transações, recebe menos dinheiro de comissões e o valor desce. Isto é muito simplista, há muitas outras coisas, mas é para teres uma ideia de como é que as exchanges podem ganhar dinheiro com a valorização da Bitcoin. Outra opção é a MicroStrategy, não tenho certeza se falam aqui, falam sim senhora, portanto é uma empresa que mudou completamente a sua filosofia e em vez de ser uma empresa que opera de uma forma normal, não é? Em que gera um serviço, vende a clientes ou faz um produto e depois vende, não, vamos só comprar Bitcoin, alavancar-nos para arranjar mais Bitcoin, todo o dinheiro que entrar nós vamos comprar Bitcoin e eu vou comer ao pequeno almoço só Bitcoin. Esta última parte não, mas eles têm de facto muita Bitcoin e é uma forma de ter exposição a Bitcoin é comprando ações da MicroStrategy. Há quem ache que isso é arriscado por causa do gap que há entre a valorização de Bitcoin e da MicroStrategy, ou seja, se imaginarmos que eles têm 1 bilhão de Bitcoin em caixa, a empresa não vale 1 bilhão, vale muito mais, o que pode ser arriscado porque existe esse tal intervalo. Se queres pensar em barras de ouro, tu dás 100 euros a um tipo e ele dá-te uma barra de ouro que só vale 10 euros em ouro. Vale menos. Porquê? Porque estás a investir através dele e ele acha que merece esse valor e as pessoas também acham porque senão não compravam ações da MicroStrategy. Portanto, pensar nesse risco, no caso de haver uma recessão, a Bitcoin nunca passou por uma recessão, não sabemos como é que se vai comportar e o que é que vai acontecer à MicroStrategy nessa altura. Uma outra terceira opção são empresas mineradoras. Falam aqui em extração, portanto tens aqui 3 opções, a Riot, CleanSpark, Marathon, eu lembro-me da Hut 8 Mining, não sei se eram canadianos, não sei como é que está, sei que a ação caiu imenso, depois recuperou, não sei como é que está agora. Portanto, são empresas que têm aqueles supercomputadores para extrair Bitcoin. Portanto, imagina, para o ouro tens que ir lá para o meio da montanha com uma picareta para bater o ouro. Na Bitcoin não é assim. Portanto, são computadores, fazem lá uns cálculos e toma lá a tua recompensa, ganhaste Bitcoin. Portanto, estas empresas tentam aproveitar isso, portanto, ter ali um sistema super eficiente para conseguir o máximo de Bitcoin com o mínimo de custo. Portanto, com infraestruturas muito mais eficientes, supostamente essa é a ideia. Então, quando a Bitcoin valoriza, boa, estão ali a gastar dinheiro em eletricidade,
mas supostamente vão ganhar mais dinheiro com isso. Quando a Bitcoin desce, é melhor desligar o computador porque se calhar aquilo que custa pagar ao fornecedor de eletricidade não vai recuperar depois naquilo que eles estão a conseguir da venda da Bitcoin que estão a minerar. Mas, quais é que são as criptomoedas que devemos estar atentos? E atenção aqui não é dizer estas são as que tens de comprar. Não. É simplesmente dar-te algumas ideias, algumas referências para saberes para onde é que deves olhar, porque há milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares de criptomoedas. Então, perceber o que é que vale a pena ou não é difícil e então aqui dar-te algumas ideias. Portanto, Bitcoin é considerada por muitas pessoas o seu mundo à parte. Portanto, é uma criptomoeda? Sim, é. Mas normalmente é separada de todas as outras só porque tem muito mais reputação e é de género, há Bitcoin e há o resto. Uma curiosidade positiva é que ela é deflacionária, uma vez que existem apenas 21 milhões de Bitcoin, ou vão existir no máximo 21 milhões, ainda não estão todas mineradas, para lá caminhamos, e uma questão é aquilo que eu te falei há um bocado, porque a malta vai perdendo os computadores, ou a password, ou esquece da pen, e portanto a oferta disponível vai diminuindo por causa destes casos que eu te estou a falar. Não só isso, mas também há pessoas que usam a Bitcoin como reserva de valor, de género, eu vou comprar esta Bitcoin e não a vou vender. Não me apetece, não quero, é só para os meus netos. Portanto, Bitcoins disponíveis no mercado para se comprar e para vender tendem a haver cada vez menos, porque ou são compradas por pessoas que não têm interesse em vender, ou há pessoas que estão esquecendo a password, e isto numa altura em que estamos quase a ficar sem Bitcoins para minerar. Apesar de que sim, ainda continuam a aparecer novas, mas tem um número limite a partir do qual já não se vai minerar mais. É assim que o algoritmo foi desenhado, não vamos estar agora a explorar isso, senão o vídeo fica demasiado longo. Por causa disto, faz com que seja menos volátil do que as outras. Atenção, eu estou a dizer em comparação com as outras, porque tu reparaste que em relação ao Nasdaq, aquilo é uma loucura. Mas se fores comparar Bitcoin com outras criptomoedas, é ainda mais loucura. Então isto há várias categorias, não é? Tens o ouro, mexe pouco, o SP500 mexe um bocado mais, o Nasdaq mexe mais, a Bitcoin desce mais, ou mexe mais, assim é que é, já sou sem voz, já nem sei o que é que estou a dizer, e depois há as outras criptomoedas, e dentro das outras há outras e outras. Portanto, tens aqui os tais prós e contras. Descentralização é uma vantagem, portanto, a questão da segurança, não basta atacares um computador, tens que atacar várias máquinas para conseguires, de facto, estragar a rede. Há um limite de número. Em termos de segurança, a da Bitcoin é bastante segura, tem uma boa reputação. Contras, tens a volatilidade, já te falei, um bocado impróprio para cardíacos. Difusão limitada, portanto, não dá propriamente para ir ao supermercado comprares com Bitcoin, porque é lento, as transações são caras, os custos, passar de um lado para o outro, e o preço varia, portanto, do género, num dia o café custa 0.0001 Bitcoin, no dia seguinte, se calhar, já custa 0.0002. Então a pessoa tem que estar sempre a atualizar os preços. Imagina um supermercado, deve ter lá, sei lá, 1 milhão de produtos. Imagina todos os dias ter que atualizar o preço de 1 milhão de produtos. Quer dizer, uma loucura, não pode ser. Depois falam aqui do consumo de energia, e eu queria fazer um parênteses, porque de facto é verdade que criptomoedas gastam muita energia, e isso pode ser visto como um problema. Agora, uma questão é que problemas também criam soluções. Em sentido, é que fazem-nos sair da nossa zona de conforto e tentar ver como é que se pode resolver isto. E é possível que estejam a ser desenvolvidas tecnologias que façam com que seja mais eficiente produzir energia, ou minerar Bitcoin, ou depois usar nos computadores, nas placas gráficas, ou mesmo desenvolver placas gráficas que sejam mais eficientes, ou computadores mais eficientes, porque eu ouvi esta teoria há uns dias e fiquei assim um bocado pasmado. A guerra é algo que é mau. Pelo menos para mim é. Parem de matar pessoas, tipo, sentem-se numa sala, joguem xadrez um contra o outro, e aquele ganhar decide as regras do que ganhou. Pronto, já está. É que estarem a morrer inocentes aqui na Europa é só triste. E quando digo na Europa, digo no resto do mundo, mas estou a falar desta que é a maior guerra que temos atualmente. Porque uma curiosidade é que os presidentes só mandam os filhos dos outros para a linha da frente. Mas enfim, pondo essa desgraça toda de um lado na balança, vamos agora ver tudo aquilo que foi criado, por exemplo, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Internet muito potenciada era o ARPANET, uma forma deles comunicarem entre si, e hoje usamos nós a internet para o nosso dia-a-dia. E coisas fantásticas que conseguimos graças à internet. Aviação, tipo motores muito mais eficientes, mais potentes, comida de conservas, GPS, medicamentos e avanços gerais na medicina. E estas coisas podem salvar vidas. Por exemplo, há transplantes hoje em dia que só são possíveis graças ao nível de aviação que nós temos atualmente. Tipo, uma pessoa precisa de um transplante e então tem que se levar o órgão muito rapidamente de uma cidade para a outra em pouco tempo. E tem que ser de avião, não há outra hipótese. Há um filme que relata isso muito bem, que é o Ordinary Angels. Gostei imenso desse filme. Uma história verídica daquela criança que foi salva graças aos aviões, que hoje são mais eficientes e mais potentes. Porquê? Por causa da guerra. Não sabemos, se não tivesse havido aquela guerra, se teríamos chegado a esse avanço tecnológico. É triste, morreu muita gente, mas é mesmo difícil depois conjugar todas as coisas benéficas e positivas que vêm desses avanços, tipo GPS, uma pessoa que esteja perdida no meio do nada, ou conseguirmos ajudar pessoas que estão em sítios recônditos e graças ao GPS e sistemas de mapeamento conseguimos ir lá, ou as comidas de conserva que estão mais evoluídas, mais baratas, e por isso faz com que as pessoas também tenham acesso a comidas mais baratas, e isso faz com que tenham melhor qualidade de vida porque têm menores custos. Ou a rádio, a televisão, são coisas que dão emprego a tanta gente, e que se não fosse isso trabalhariam em quê? Não sei, isto é tudo tão complexo.
eu vou ser sincero, não tenho resposta. Foi a mesma coisa que eu ouvi este argumento, comecei a pensar, e sou tão limitado que não vou conseguir lembrar-me de todos estes casos práticos de coisas boas que derivam de invenções que vieram da guerra. Portanto, uma coisa que eu logo à partida diria, pá, não, vão jogar xadrez e não matem pessoas inocentes. Mas não posso ser insensível às coisas boas que vieram dessas invenções. E isto é mesmo complicado de conjugar. Se eu prefiro guerra? Não, claro que não. Agora, se vieram coisas boas lá, vieram. E como é que se conjuga isto tudo? Eu não sei. É tão complexo o mundo e digo-vos, quanto mais eu aprendo, mais confuso eu fico. E sinto que sei cada vez menos. Tenho lido imensos livros, vou aprendendo novas perspectivas, tenho estudado sobre isto dos investimentos, estou também a aprender como é que se é pai de 3 meninas, acompanhar as diferentes fases de crescimento delas e ajudá-las e tudo mais. E há tanta coisa que eu não sei de tantos temas. Então quando a XTB me convidou para ir lá falar ao podcast, a minha primeira resposta foi, mas não pode ir lá outra pessoa? A sério, rejeitei mesmo, podem-nos perguntar, porque sinto-me realmente numa fase de aprendizagem. Mas pronto, depois disseram-me que era para ir falar de outro investidor, e então aí já fiquei mais tranquilo, porque não era para falar de mim, boa. Então assim posso falar das coisas maravilhosas que tenho aprendido com esta pessoa e que me ajudaram e que talvez possam ajudar outras pessoas também. Mas enfim, divago, isto para dizer que sim senhor, Bitcoin e criptomoedas consomem mais energia, mas a questão é, será que não estão a ser desenvolvidas outras tecnologias para resolver esse problema ou essa desvantagem? Eu não sei, daqui a uns anos vamos saber. Portanto, sim, é um contra, mas pode ser tipo como levar uma vacina. Dói, pica, não gosto, faz febre, mas é para me curar e para me fazer algo muito melhor. E eu não sei equilibrar isto. Estou só aqui a pôr os pratos em cima da mesa para tu me poderes também ajudar e podermos pensar sobre isto. Continuando. Ethereum. Então, Ethereum é a segunda maior criptomoeda e uma comparação muito interessante que eu ouvi é que diz que se a Bitcoin é o ouro, então Ethereum é o SP500. Ou seja, que é para fazer coisas, para desenvolver projetos. Não será tanto para guardar valor. E realmente há vários projetos de grandes empresas que se baseiam em Ethereum, com os chamados contratos inteligentes, que de uma forma muito básica é como se fosse um programa. Acontece isto, então faz aquilo. E assim, elimina intermediários e melhora os processos. Como disse, é uma explicação muito simples, aqui podes ver depois em mais detalhe, e exigiria um vídeo inteiro a explicar como é que funcionaria Ethereum, mas se alguém quiser pôr aí nos comentários uma explicação um bocadinho mais breve, também possa fixar esse comentário para a malta ler e aprender. Mas então qual é que é o problema da Ethereum? É que os custos são caros, chamadas gas fees, mas a vantagem é que tem uma grande rede de programadores. E antes de passar aqui à Solana, queria falar-te de um tema que eu referi na intro do vídeo que ainda não esclareci, que é a diferença entre blockchain e tokens. Estás preparado? Pronto, é que agora para tudo o que é que estás a fazer. Então, Ethereum é a rede dos tais blocos. Ether é o token usado para cobrir os custos da transação na rede. E esse token Ether é ilimitado, o que é um dos fatores que faz com que este token não valorize tanto como a Bitcoin. Eu acho que isto tu entendes. Pensa no quadro da Mona Lisa. Quantos é que há no mundo? Então, é super raro e como só há um, é muito valioso. Mas se de repente se descobrir um segundo, terceiro, quarto, quinto, 100, 1000 quadros da Mona Lisa, ui, calma lá que isto afinal não é assim tão raro. Então já não vale tanto. E por isso perde valor, portanto desvaloriza, o que significa que é deflacionário. A Bitcoin é inflacionária. Porquê? Porque é limitada. A Ether da Ethereum é deflacionária, porque é ilimitada. Portanto, para resumir, imagina que vamos aos Estados Unidos. Pagamos com o quê? Não é com os Estados Unidos, pagamos com dólares. Então os Estados Unidos é a blockchain, Ethereum, e o dólar é o token. É a moeda usada para fazer transações nesse país, para comprar coisas no supermercado. E no Ethereum isso é o Ether, o ETH. E esta distinção é super importante. Porquê? Porque tu vês a economia americana a subir e a valer cada vez mais. Mas a moeda deles não vale cada vez mais. Na verdade até vale cada vez menos porque isso ajuda a economia a crescer. E atenção, não estou com isto a dizer que o Ether vai valer menos. Agora, eu quero é sublinhar uma ideia. Se te disserem, Tiago, há cada vez mais projetos em Ethereum, por isso o Ethereum vai valorizar e eu vou comprar. Não. Errado. Ethereum é a rede. Não valoriza. O token é que pode valorizar, mas não é necessariamente porque vai haver mais projetos em Ethereum. São coisas diferentes. E é isso que eu quero que tu saibas antes de investires. E por isso, desculpa estes vídeos serem tão longos, mas eu gosto de dar sempre aqui uma perspectiva mais a fundo, que não é tão comum e que isto pode dar outras luzes para depois poderes investir melhor ou evitares de investimentos errados. Aqui eu só te dou informação e depois tu decides. Ok. Estando dito isto, podemos passar à Solana. E atenção, aquilo que eu te falei de Ethereum também se aplica a Bitcoin, ok? Existe a rede Bitcoin e a moeda, o BTC. Muito bem, Solana, quinta maior moeda do mundo, pelo menos era quando isto foi escrito, está sempre a mudar. Vantagens, é muito mais rápida, é muito mais barata e mais escalável do que Ethereum e é por isso que é um concorrente de peso. Por outro lado, é mais recente, o que lhe dá menos reputação. Por si só já é um bocado manchada por ser muito utilizada para meme coins, em que muita gente perde dinheiro lá, apesar de não ser culpa da Solana. É como Ibiza, a malta vai para lá embebedar-se. Coitada da ilha, não tem culpa nenhuma. É feita de areia como as outras e até é bem bonita com o mar à volta, mas tem aquela má reputação. E com a Solana é a mesma coisa. E depois tem outra
outra desvantagem, é que é menos descentralizada, o que traz mais riscos de segurança. E com isso então passamos à Polygon, que é a 109ª maior criptomoeda à data de escritura deste documento, e a abordagem deles é diferente. Porquê? Porque tenta resolver os problemas de Ethereum, mas não compete com ela. Assenta em Ethereum. Portanto, beneficia dos pontos fortes da rede Ethereum e melhora os pontos fracos. Agora, obviamente, não é a única. Há mais projetos de nível 2, que é aquilo que falam aqui, e, portanto, há concorrência. E tem também riscos de segurança e de centralização por causa dos validadores que foram escolhidos para essa rede. Portanto, não é tão seguro como Ethereum nem Bitcoin. Depois Dogecoin. Ah não, isto é o lobo, esquece. Muito bem. Esta amiga, nesta data, era a 8ª mais valiosa e tu se calhar já ouviste falar dela. Porquê? Porque o Elon Musk na altura falava imenso no Twitter, quando ainda era Twitter, da Dogecoin, e depois tivemos o Dogecoin Millionaire, por causa daquele filme, o Slumdog Millionaire. Pronto. Foi um rapaz que vendeu tudo, endividou-se, pôs $250 mil em Dogecoin e aquilo subiu para 3 milhões. É verdade. História incrível, não fosse ele não ter vendido. Montes de gente a dizer-lhe vendi, chegar lá a 3 milhões, é incrível, mas ele não, e pumba, caiu. De 3 milhões, sabes para quanto é que caiu? Estás preparado? Queres mandar um número em baixo? Vais ficar triste? Aperta do coração. $50 mil. Oh, yes! Passou de 3 milhões na conta que ele via lá, 3 milhões para 50 mil. Oh, dói, não dói? Ele podia estar tranquilo da vida com 3 milhões na conta, mas não. Ele quis esperar para ganhar mais e aquilo desceu para 50 mil, entretanto já recuperou e depois já desceu, nem sei como é que está. Eu acompanhei esta história em direto, vários youtubers que eu seguia que o entrevistaram, falaram com ele e disseram, pá, vende qualquer coisa, assegura a tua vida, e ele não quis e pronto. Não sei o que é feito dele. Tu sabes, acompanhaste esta história, conheces este drama? Coitado do rapaz, muito duro. Diz aqui que ele ainda tem esperança e está cheio de barba. Ele na altura acho que não tinha assim tanta quando eu o conheci. E repara aqui o tal screenshot que eu te falei, quase 3 milhões, 50 mil, nossa. Mas então quais é que são as vantagens aqui da Dogecoin? É que são transações muito mais rápidas, com custos muito mais baixos e é super popular. Agora, a desvantagem não é popular pelas melhores razões. É vista mais como uma piada, porque foi com esse propósito que ela foi criada. Penso que já há mais de 10 anos, eles dizem aqui, 2013, portanto 12 anos, e mesmo assim continua aí. E isso é de facto surpreendente e parabéns. Agora, a volatilidade dela assusta muita gente. Já viste o que é teres 3 milhões em poupanças e de repente vais lá e tens lá 50 mil em 2 anos? Tipo, 2 anos depois de te adormeceste, vou só ver como é que está. 50 mil? Oh! Eu sei, 50 mil é muito dinheiro, mas para quem tinha 3 milhões, nossa! E depois outra desvantagem é que é ilimitada, portanto é deflacionária, perde valor, ou tende a perder. Em conclusão, Ramoide, falaste aí tanta coisa, o que é que tu nos dizes? Que as criptomoedas ainda são uma novidade, que ainda estão a ganhar popularidade e confiança e utilidade prática no dia-a-dia, portanto há potencial, mas também há risco. E acima de tudo, há muita oferta, muita variedade. Convém escolher bem em que projeto é que vais investir e porquê, apesar de não tens que escolher só um. Por exemplo, se acreditares mais em Bitcoin, podes pôr uma porcentagem maior do teu portfólio em Bitcoin e depois uma mais ou menos em Ethereum e depois uma mais pequena em Dogecoin. Não sei, tu é que sabes, eu não tenho nenhuma destas, portanto, não estou aqui enviesado nem com interesses nenhuns, mas entendo os motivos que levam as pessoas a querer investir nisto. Agora o que eu tenho é Bitcoin, através de um ETF, que mostrei naquele vídeo em que comprei à tua frente, e depois tenho outra criptomoeda que quem segue aqui o canal há mais tempo já sabe qual é. Suspense! Agora, perguntava-te a ti, de tudo isto que eu falei hoje, o que é que mais te surpreendeu? Já sabias isto tudo? Diz-me lá nos comentários. E muito obrigado por teres assistido a este vídeo. Eu vejo-te no próximo, tipo naquele que fala das vantagens e desvantagens de investir em ETFs de Bitcoin ou de criptomoedas no geral, ou outro tema que gostes mais que está aqui nesta playlist com mais de 80 vídeos sobre investimentos que acho mesmo que te vai ajudar. Então passa por lá e até já!